Quem for, pede para entrar que vai começar agora e que daqui a pouquinho nós vamos fazer o break para o café, tá bom? Pede para o pessoal entrar. Todos já assinaram a lista de presença no curso? Não, né? Então agora vamos ter que passar um por um, né? Vai assinando e vai passando para o lado, aí os que já assinaram vão passando para outros. Paulo, o próximo da sequência vai ser o Tiago, depois vai ser o Tiago. Aí você depois, o que eu vou fazer? Eu já vou dar as boas-vindas, por causa do tempo. O professor entra, o professor termina, e aí ele já vão convidar para o coffee, tá? Aí depois, posteriormente ao coffee, a gente pau dentro até terminar, beleza? Não, ninguém vai sair não, pau dentro agora. Aí daqui a pouquinho eu vou precisar, tem que ir lá para a missa da minha mãe. Não. Acha? Tem mais gente lá fora ainda? Tem muita gente? Como é que... Tem mais não, né? Então, vamos começar. Beleza, então. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu sou nascido de lançamento de imóveis, né? Eu não posso aceitar um boa noite desse, né, gente? Vamos de novo? Boa noite, corretores de Brasília. Agora sim. Tá certo, vocês não tomaram o café ainda, tá? Mas nós vamos ter o coffee break daqui a pouquinho. Nós vamos ter nosso primeiro palestrante aqui, o nosso professor Marcos Vinícius, que vai falar sobre direito imobiliário e a situação de sucessão, entre outras coisas, e inventário também, para corretor parar de ter medo na hora que alguém falar que está em inventário, o corretor dá um pulo lá longe e deixa de ganhar aquele dinheiro, né? Por falta de conhecimento, o professor vai estar aqui para isso, para poder estar ensinando a nós não temer quando o cliente falar inventário, né? Parece até doença, quando o cliente fala que está em inventário, o corretor sai correndo. Não, isso é uma oportunidade de ganhar dinheiro com parcerias também. E o professor vai estar aqui para estar nos ajudando em relação a isso. Eu sou o Leonardo Santos, sou presidente em exercício. Na verdade, estou presidente em exercício, mas sou corretor de imóveis. Graças a Deus. É a profissão que completa a gente e que faz o mais humilde da terra sentar na mesa dos mais prósperos, dos reis dessa terra. Essa é a nossa profissão, é a profissão que liberta e que transforma. É a profissão de corretor de imóveis. E para vocês estarem aqui numa quinta-feira, esse horário, é porque aqui só tem campeão. É porque aqui tem pessoas que estão buscando a vitória, buscando o conhecimento. Só de vocês estarem aqui, vocês se diferenciam de 14 mil corretores que estão lá fora. Enquanto eles dormem, nós trabalhamos e aprendemos. São 14 mil. E vocês são a elite disso, porque vocês estão buscando conhecimento. Isso difere nós que estamos aqui dos outros. Não dizendo que somos os melhores ou os piores, não é isso. Não é essa a intenção. É dizer que estamos nos preparando. E é um prazer imenso estar recebendo os corretores de imóveis dentro da casa do corretor de imóveis. Essa casa aqui, ela é própria. Foi comprada pelos corretores de imóveis. E, na época, o presidente deu os próprios bens, na época, né, foi o presidente Ati, se eu não me engano, deu os próprios bens em garantia. O presidente Ati e o Tucci, era um corretor que tinha aqui. Para comprar essa sede, compramos do Banco do Brasil. Para vocês verem a potência que nós somos como corretores de imóveis. E nós somos, dentro das autarquias federais,
a que mais fiscaliza e a que mais pune. Ninguém passa a mão na cabeça aqui. Dentro das autarquias federais, nós somos a que tem a maior saúde, uma das que tem a maior saúde financeira. Não recebemos um centavo do Estado, nem um centavo. A maioria da nossa sede, eu posso dizer que 90% é própria do nosso sistema Cresce e Cofesse. Isso é administração, porque é administrado por corretores de imóveis. Vocês podem ter orgulho de dizer que fazem parte dessa autarquia, porque esta autarquia é feita de corretores de imóveis, e eles que administram isso aqui, administram muito bem. Amigos, logo em seguida, nós vamos ter o Tiago Cetim, especialista em mercado imobiliário. Vai nos dar dicas aí de alguns insights, de como ganhar dinheiro, mesmo quando o mercado estiver ruim ou estiver bom, não vai ter problema, porque esse homem aqui é o cara que vai nos ajudar a entender um pouco mais o mercado. Vamos ter a Elizabeth, gerente executiva da Rodobens. Acho que todos conhecem esse nome aqui. Vamos aprender a ganhar dinheiro com a Rodobens e olha que vocês vão sair daqui entusiasmado com o que eles têm para mostrar para a gente, o que eles têm de comissionamento de honorários também para nós, e fora o leque de produtos da Rodobens. Nós fechamos, graças a Deus, o nosso diretor da Rodobens está ali, nós fechamos o nosso convênio onde o corretor de imóveis vai ter acesso a todos os produtos Rodobens para poder comercializar e colocar dinheiro no bolso. É isso aí, é dinheiro, né? Arrepia. Vamos ter o Maurício Rocha, que é o nosso superintendente da Rodobens, finalizando o nosso evento. Pessoal, é sempre importante falar sobre união dos corretores de imóveis. Eu sei que vocês souberam de um decreto fraudulento, marginal, que levaram o presidente ao erro, e esse decreto atingia e feria de morte a nossa profissão de corretor de imóveis. Vocês souberam disso? Nós estávamos reunidos no Embrace, parece que fizeram um negócio de propósito, para todo mundo estar fora das suas bases, para eles poderem atacar, só que saiu pela culatra, porque nós reunidos, o nosso presidente João Teodoro subiu ao palco, convocou todos os presidentes dos CRECES e deu a ordem. Nós vamos derrubar isso. Nós vamos derrubar, e vocês liguem para suas bases, vamos conversar com os políticos que apoiamos e vamos virar esse jogo. Em menos de 24 horas, João Teodoro recebeu um telefonema do presidente da República se desculpando. Antes disso, ligaram os lobistas e queriam negociar com João Teodoro. Vocês acreditam nisso? Negociar direito que é nosso. Queriam negociar um direito que é nosso. Sabe o que o nosso presidente federal falou? O direito dos corretores de imóveis e a defesa da sociedade são inegociáveis. E é assim que vocês precisam se postar perante o mercado. São inegociáveis. Na sua honestidade. Seja inegociável quando alguém vier contra um corretor de imóveis. Não permita o mal perto de você, denuncie. Não permita, porque os maus só crescem quando os bons deixam. E vocês são os bons, vocês são os melhores dessa terra. 5% de tudo que vocês conseguem avistar dentro dessa cidade pertence a nós, corretores de imóveis. Nós movimentamos bilhões. E desses bilhões, nós temos de 5% a 12% a 20%, dependendo da negociação que você queira fazer. Somos prósperos. E não deixe ninguém dizer o contrário de vocês. Vocês estão aqui, vocês são guerreiros. E vocês têm o meu parabéns. Muito obrigado, sejam bem-vindos à Casa do Corretor de Imóveis. Agora, vamos chamar e vamos falar com o
de dinheiro e o que interessa, né? Por gentileza, doutor Marcos Vinícius Martins, especializado em direito imobiliário, é o nosso primeiro palestrante. Palmas para o nosso palestrante. Pessoal, boa noite. Só o pessoal me dizer se eu estou enquadrado aonde devo estar aqui, porque me fizeram toda uma métrica, né? Quanto você tem de altura? Eu falei, não passo muito do presidente, não. E será um grande prazer falar mais uma vez nessa casa. Não é a primeira nem a segunda vez que estou aqui falando com amigos corretores e corretoras, mas é a primeira vez que terei que falar parado, o que vai ser um desafio assim praticamente invencível, né? Vão ter que grudar aqui porque eu quero sair andando. Mas deixando de brincadeira, a gente tem coisa importante para fazer e para falar. Tem o coffee break para comer, está todo mundo com fome, mas não posso deixar de fazer as introduções. Primeiro, agradecer sempre o prestígio, o carinho e o convite da equipe do Cresce, desde a diretoria, desde a equipe mais operacional até o alto escalão da diretoria. Agradeço a toda a equipe do Cresce, em nome da pessoa do presidente Leonardo, que está aqui conosco, na nossa companhia. Para não cair na gafe de deixar de citar algum nome, fica o agradecimento e meu obrigado na pessoa do Leonardo. Nós viemos aqui convidados, vocês viram, o Leonardo me apresentou, eu sou o único e não vai ensinar vocês a ganhar dinheiro, né? Eu vou falar de coisas muito interessantes, pelo menos para mim, adoro, né? Coisas que afetam a nós, que, né, vamos falar do tema mais essencial à vida, que é a morte. Não sei se vocês vão captar a profundidade disso, mas o tema mais essencial da vida é a morte. E depois disso, vocês vão aprender a ganhar dinheiro no mercado, etc., né? Mercado em alta, mercado em baixa, e eu vou ficar aqui, lógico que eu quero ganhar esse dinheiro também. Mas vamos com o nosso feijão com arroz aqui. Vocês já entenderam que eu sou, espero que me vejam como colega. Eu sou jurídico, eu sou advogado. Embora eu tenha apenas 30 minutos que eu pretendo usar 25, mas não me furto ao direito de dizer, pessoal, né, corretores e advogados devem ser amigos. Eu, ao longo desse meu tempo de trabalho, eu já enfrentei relações muito amistosas e profícuas e já enfrentei relações difíceis. Relação minha como advogado com o outro corretor. E a minha metáfora para convidá-los a pensar juntos é que corretores, se a gente imaginar um veículo, um carro, por exemplo, né, eu imagino que vocês, corretores, são o acelerador. Vocês querem ir para frente, vocês querem ir adiante. E nós, advogados, a gente é o freio. Não, calma, vai devagar, né? Ali tem uma curva, ali tem um buraco, ali tem um pardal. E vocês estão entendendo que vocês querem ir e a gente quer travar. Mas veja, todos aqui têm carro e todos sabem que todo carro precisa do acelerador e precisa do freio. Porque se você não tem o acelerador, você não vai. E se você não tem o freio, você não volta, porque você morre. E aí o advogado vai ter que fazer, você entendeu? Eu quero chegar. Ou seja, precisamos dessa parceria, de preferência antes, já alinhados para que caminhemos juntos. As rusgas acontecem quando o corretor já fechou o negócio, alguém de algum lado fala, deixa eu ver meu advogado. O advogado fala, não, calma, não é bem assim. Olha aqui que está faltando, vê aquilo lá que não foi visto antes, ou põe uma cláusula que você não negociou. E aí tem essa sensação de freio, mas a gente está olhando para a curva ali na frente. Então, a sugestão é caminhemos cada vez mais juntos, né? De preferência, preparando os negócios juntos. Dito isso, fiz meu pequeno discurso para me colocar como advogado, como parceiro e não como, né, impedimento ou adversário ou atrapalhador dos negócios que todos nós queremos que aconteça. Dito isso, etapa 1 vencida. Meu amigo Leonardo, presidente em exercício, falou o seguinte, Marcos Vinícius, vai lá e fala de documentação imobiliária e dá uns pitacos de inventário. Eu vou tentar falar algumas coisas que eu acho que talvez sejam interessantes sobre o tal do inventário, tema que está no slide, tema para o qual fui chamado aqui na fala expressa do Leonardo, e se for o caso a gente volta e pitaca de algumas outras coisas. Falarei o máximo
do mínimo possível para que vocês possam, eventualmente, fazer perguntas e questionar, eventualmente. Mas vamos lá. Problema posto, tema posto. Imóveis sendo negociados em inventário. Como eu sou professor há alguns longos anos, desde 2007, ensino Direito Civil nas faculdades, embora advogue também, peticionando, atendendo, etc., mas essa mania do professor faz a gente querer detalhar as coisas. Não cansem demais, mas é porque a gente acaba achando importante botar alguns pingos nos is e nos jotas. Então, vamos lá. Pessoal, não sei se todos têm familiaridade com essa terminologia. Então, rápidos conceitos, assim, só para a gente conversar da mesma coisa. Sucessão em inventário, beleza? Sucessão é a palavra que os advogados usam para dizer que a grana, o patrimônio, o imóvel saiu de um e foi para o outro. Isso é sucessão. Suceder, vem depois. Tinha um cara que era dono antes, esse cara ou vendeu, ou morreu, ou seja lá o que for, vem a sucessão, beleza? No caso da herança, dos inventários, nós estamos falando da sucessão causa-mortes. E a gente vai falar só disso, tá? Sucessão por herança, sucessão pela morte. O inventário é o procedimento burocrático. É a burocracia do Estado para que todos os bens do cidadão que morreu sejam verificados e averiguados, pagas as suas eventuais dívidas e feita a partilha para os herdeiros localizados do patrimônio remanescente. Então, pensem nessa palavrinha inventário como procedimento burocrático. A sucessão é o fenômeno jurídico da transferência do direito de propriedade em razão da morte. Por que eu fiz questão desse vocabulário inicial? Para que vocês entendam que quando o cidadão morreu, automaticamente, por uma ficção da lei, por uma questão judicial legal, o patrimônio já é automaticamente transferido, por força de lei. Só que essa transferência jurídica perante o ordenamento jurídico, ela precisa ser trabalhada dentro de uma burocracia, para que você apure eventuais dívidas, como a gente falou, localize os herdeiros cabíveis, e nem sempre isso é tão simples, e aí sim você registre o nome do novo proprietário herdeiro como proprietário daquele bem. Então, veja, por que tudo isso? Porque quando você tem a morte, e você corretor, corretora, vocês captaram o cliente, captaram o imóvel, e de repente vocês estão conversando com alguém que se apresenta como dono, etc., te procura, te contrata, e de repente você puxa a documentação e você vê que aquele dono não é exatamente o dono. Na advocacia, a gente chama o dono tabular. O dono tabular é o dono que está com o nomezinho dele escrito como dono na matrícula do imóvel. Beleza? E aí a gente vai deixar um asterisco para, se der tempo, voltar e falar um pouco de matrícula do imóvel, porque apesar disso ser o documento mais evidente, mais óbvio, às vezes a gente tem que corrigir alguns erros que encontramos por aí. Mas o que eu quis dizer é, captou o cliente, captou o imóvel, foi ter aquele entendimento, puxou a matrícula, viu que o nome do teu cliente não é aquele que aparece como proprietário na matrícula do imóvel, isso te dá um frio no coração, deveria te dar. E aí você conversa e descobre que aquele imóvel, na verdade, era do papai que morreu, da mamãe que morreu, quando o assunto é simples. Porque muitas vezes vai ser do avô que morreu, e aí tinha um divórcio com a primeira avó, e aí ficou sendo usado pelo tio e passou para o primo, e aí até chegar no teu cliente. Situações complicadas que a gente já viu no escritório, já viu nos tribunais, e eventualmente vocês também já viram nas corretagens de vocês. Mas o ponto central é, existe uma morte no meio do caminho da tua venda. A pergunta que todos os corretores fazem é, preciso jogar o cliente pela janela ou tem como resolver? A resposta que todos vocês querem é, tem como resolver. Tem como resolver. Às vezes com muito trabalho,
às vezes com menos trabalho, mas tem como resolver. E aí o que você precisa trabalhar na tua venda é, número 1, ter um trabalho atento, e abre parênteses, falar isso parece óbvio, e é óbvio para falar, mas para fazer não é, e a gente está num workshop que é como fazer, né? Workshop é como fazer, né? Na prática, você, e eu digo isso por experiência de advogado, mas com a convicção de que isso aconteça com vocês, corretores, também. Na prática, o seu cliente não vai te dar todas as informações. Seja porque, no meu caso, como advogado, ele quer contar a história que ele acha bonita ser contada, porque ele acha que é melhor, ou seja, por pura desinformação, por puro desconhecimento, e cabe você puxar o fio daquela meada, porque você precisa, para trabalhar com o imóvel, que a gente, vamos falar assim, o imóvel do morto, abrindo parênteses para a gente estabelecer uma comunicação exata. Por que o imóvel do morto? Porque se eu falar o imóvel do inventário, 5 minutos atrás eu te falei que o inventário é o procedimento burocrático. Então, se eu falar o imóvel do inventário, pressupõe que esse procedimento burocrático já foi iniciado. E eu não quero pressupor isso. Então, vamos falar apenas o imóvel do morto. Tenha um inventário ou ainda não. Beleza? Mas se você localizou que você está trabalhando com o imóvel do morto, seu primeiro trabalho é localizar quem são os herdeiros daquele morto. É claro que você não é CSI, né? Não é isso que eu estou te sugerindo, mas você vai pedir documentos, você vai fazer perguntas, você vai puxar o fio do novelo para ver aonde aquilo vai parar. Porque se você pretende negociar o imóvel do morto, se você não tiver a participação de todos os possíveis potenciais herdeiros, abre parênteses, digo potencial porque, eventualmente, numa vida real, terá alguém perdido que você não localizou. Mas aqueles herdeiros, todos que você localizou, se eles não estiverem de acordo, a princípio, você não vai conseguir fazer a venda. Beleza? E aí, uma vez que você tenha localizado os possíveis, os prováveis, né, os herdeiros conhecidos, você vai sentá-los na sua mesa de trabalho, virtual, física, né? Você vai fazer contato com todos eles e você vai procurar saber deles. Primeira coisa, estão de acordo com essa venda? Porque se alguém falar que não, você já vai ter um problema de grande dificuldade de ser transposto. Ok? Repito, neste momento, ainda da prévia morte. Ou seja, neste momento que eu ainda não terminei o inventário, eu pressuponho que vocês estejam entendendo que a gente está nesse momento onde eu não terminei o inventário, a gente está negociando um imóvel em situação problema, captei o cliente e descobri que o dono do imóvel está morto. O que eu faço agora? Porque se eu tenho já um inventário concluído, eu já não tenho mais esse problema acabou. O inventário foi concluído, saiu do nome do antigo proprietário morto para o novo proprietário vivo e morreu Neves. Mas o nosso problema é outro, aonde essa transferência ainda não foi feita. E aí, nesse momento, estamos conversando. Se você não tiver a concordância de todos os herdeiros, você não terá condição jurídica de fazer a venda daquele imóvel. Beleza? Muito bem. Aí você vai trabalhar, uma vez que você alcançou quem são os herdeiros conhecidos, puxa o novelo, vê se não tem gente perdida por aí, localiza possíveis arestas a serem aparadas. Localizou os herdeiros conhecidos, faça contato com todos. Todos precisam te contratar na condição de corretor daquele imóvel. No mundo ideal, seria o perfeito, que você tenha um contrato assinado por todos os herdeiros. Aqui estamos falando do seu contrato de corretagem, E aí um pequeno parênteses. A gente brinca na sala de aula de Direito Civil, uma brincadeira didática para dizer, gente, contrato não é a folha de papel, não é o documento. Contrato é o acordo de vontades. O que eu quero dizer com essa brincadeira é que você pode ter vários acordos de vontades, você pode ter vários combinados, vários acordos num único documento.
Isso, algo que eu falo aqui apenas em paralelo para que você veja o que é mais fácil. Às vezes você pode fazer um papel só e colocar todo mundo lá dentro, todo mundo assinou, está resolvido. Você pode fazer vários papéis, um para cada herdeiro, e também está igualmente resolvido. O importante é que você tenha a autorização dos herdeiros para que você negocie o imóvel que é deles por herança. Vencemos essa parte, seguimos adiante. Como é que eu consigo operar a venda do imóvel? E aqui mais um parênteses didático para a gente conversar coisas um pouco técnicas da advocacia, mas para que a gente fale a mesma linguagem, pense a mesma ideia, beleza? Negociar é verbo, palavra, gênero. Eu negocio quando eu alugo, eu negocio quando eu empresto, eu negocio quando eu troco, eu negocio quando eu faço uma doação, eu negocio quando eu vendo. Mas eu também negocio, caso de vocês, frequentes, sobretudo em Brasília, a realidade nossa é muito presente na realidade de Brasília, quando eu faço a chamada cessão de direitos, a cessão de posse. Isso tudo é negociação. Venda é uma palavra que, quando usada com o rigor da advocacia, e é claro que nem sempre a gente fala com rigor da advocacia, tá? Mas quando a gente fala com rigor da advocacia, venda é só contrato oneroso de transferência de propriedade, transferência de domínio. Traduzindo em miúdos para corretores de imóveis, eu só tenho a venda quando eu consigo ir lá na matrícula do imóvel e tirar o nome proprietário atual João e colocar o novo nome proprietário novo comprador José. Se eu não conseguir fazer isso, eu não tenho ali um negócio de compra e venda. Abre parênteses didático, não estou falando que eu não vou fazer, estou falando que não é possível. Então, veja, por que estamos fazendo este parênteses? Porque estamos tratando de inventário. E se eu tenho o imóvel do morto, pressupomos que o imóvel está no nome lá do falecido. E aí é que chegamos aonde eu queria. Você pode negociar a cessão de posse direto em nome dos herdeiros. Você pode negociar a cessão dos direitos hereditários, feita pelos herdeiros. Você pode negociar, né, a promessa de compra e venda, feita pelos herdeiros. Palavras que todos vocês conseguem, já lidaram e entendem o que eu estou falando. Agora, você só fará a venda quando você vencer a dificuldade de tirar o nome do imóvel que está no nome do morto e colocar no novo nome do novo proprietário, não do comprador, mas do herdeiro. Então, você precisa concluir o procedimento de inventário para que você consiga tirar o imóvel do nome do morto para colocar no nome do novo dono por herança, o herdeiro, para então transferir para o comprador, compradora. Você não consegue fazer compra e venda, escritura de compra e venda, se você não vencer essa burocracia. Repito, isso não quer dizer que você tenha que esperar todo o trâmite burocrático do inventário, porque você já pode negociar o imóvel de alguma forma que satisfaça o teu cliente. E é claro que isso dependerá, número 1, do grau de tolerância do teu cliente a uma situação que para ele será desconhecida, e aí vai do teu poder de informação e conhecimento e convencimento para falar que aquilo é um problema superável, vencível e que podemos trabalhar com o negócio, aí a parte tua de convencimento, do teu jurídico emparcerado contigo, mas você vai ter que gerar esse convencimento lá. Você pode negociar esse imóvel. Agora, a venda só vai ser operada ao final do inventário. E aí você precisa entender um pouquinho que seja desse procedimento burocrático do inventário. Todos vocês sabem, isso é conhecimento geral, nessa altura da vida societária, nós temos esse procedimento burocrático chamado inventário, que pode correr, em alguns casos, na frente do juiz, o chamado inventário judicial, e você pode fazer o inventário, em alguns casos,
na frente do tabelionato de notas, o cartório de notas, o chamado inventário extrajudicial. Muito bem. O inventário extrajudicial, ele quase que sempre será infinitamente mais rápido. Não adianta fantasiar muito que você vai resolver um inventário extrajudicial em dias. Às vezes, excepcionalmente, resolve, mas não é a regra. Vira para o teu cliente e fala: se estiverem todos os herdeiros de acordo e se estiver a documentação completamente correta, o inventário sai rápido. Sai rápido. Mas eu estou falando rápido de 1 semana, 2, 3. Tudo bem? O que é bastante rápido. Por isso, o inventário extrajudicial, por razões óbvias, deve ser sempre a sua primeira opção. Mas eu nem sempre posso fazer o inventário extrajudicial, porque às vezes a lei vai me obrigar a fazer o judicial. Quando é que a lei me obriga a fazer o inventário judicial? Quando eu tenho herdeiros menores, menor de idade, ou incapazes por qualquer causa além da idade, né? Bateu a cabeça, ficou demente, ficou incapaz, beleza? Quando eu tenho herdeiros menores ou incapazes e quando eu tenho herdeiros que não estão de acordo. Quando a família está brigando. Você só pode fazer família no sentido, né, na novela das 8, porque às vezes, né, você tem lá o filho de um com a Maria do outro, com não sei o quê, e você é a vida, tá? E aí aí vai surgir o conflito de modo mais frequente. Mesmo quando é irmãozinho e irmãzinha criado junto, já sai umas cotoveladas, né? Ainda mais situações onde tem núcleos familiares separados. O ponto que você vai guardar no coração é bem simples. Se não tem consenso entre a divisão de bens entre os herdeiros, você não tem a permissão da lei para fazer inventário no cartório, o inventário extrajudicial. Né? Por uma questão filosófica, jurídica muito simples. Quem tem poder para bater o martelo é o juiz. Se tem conflito, tem discussão. Se tem discussão, alguém precisa decidir. O tabelionato não pode decidir. Quem tem que decidir é o juiz. Muito bem, mas de qualquer forma, e aí, antes do de qualquer forma, vamos abrir um parênteses, seja lá ou acolá, seja no cartório ou no juiz, graças ao lobby da nossa categoria, você sempre precisará de um advogado, né? Nem que seja para colocar a assinatura dele com o carimbinho da OAB dele lá, o que eu acho muito justo e é isso aí, beleza? Mas o ponto é que você vai precisar resolver o problema do inventário para o seu cliente. Precisar resolver, é claro, né? Encaminhá-lo, orientá-lo, esclarecê-lo. E aí, veja, quando você vai para um inventário judicial, o serviço ele vira, né, uma questão jurídica, a gente não vai aprofundar, mas o ponto é que você tem um juiz como capitão nascimento do problema. Quando você tem um inventário extrajudicial, a coisa flui de modo muito mais, vamos dizer assim, orgânico, de modo muito mais acordado e menos imposto. Tá? Um pequeno parêntese, só por curiosidade, a gente tem a permissão da lei para peticionar um inventário judicial, mesmo havendo acordo, etc. Né? Mesmo podendo optar pelo cartório, eu tenho autorização para fazer judicial. Só para que vocês saibam. Mas a grande questão é que quando você tem um juiz, o juiz ele tem a atribuição da nossa querida, rasgada e vilipendiada Constituição Federal. Né? Ele é o ser humaninho que ocupa um cargo que dá a ele o poder de dizer a sua vida. Se você vende ou não vende, pode ou não pode. Por que eu estou dizendo isso? Porque num inventário judicial, o juiz é o fiel da balança. E isso permite que você consiga, eventualmente, autorização para a venda do imóvel. Essa autorização é dada por uma permissão expressa em um documento chamado alvará.
todos vocês já ouviram a palavra alvará. Alvará não é nada mais do que um papel que o juiz assinou deixando você fazer alguma coisa. Isso é um alvará. E o que eu quero dizer é que, uma vez que o processo é judicial, lembra que a gente foi para o juiz quando tinha menores incapazes ou conflito entre os herdeiros. Mesmo havendo conflito, que é a nossa situação problema, é possível, em situações excepcionais, que o juiz autorize a venda. Eu digo em situações excepcionais, no sentido de que o normal é, se há conflito, o juiz julga o conflito, define a partilha dos bens em geral, e aí o futuro dono vende ou não vende. Mas, em casos onde você pode ter um motivo justo para fazer a venda antecipada, porque o imóvel está sob pena, sob risco de perecimento, ou porque você tem uma necessidade financeira para pagar dívidas e problemas, às vezes até do próprio inventário, ou seja, você tem uma razão justa, forte, com base nessa razão, o advogado que trabalha no inventário vai pedir em benefício do seu cliente, e é possível conseguir que o juiz autorize a venda mediante o tal do alvará, antes que o processo de inventário chegue ao seu finalíssimo, à sua conclusão. É claro que aí o juiz vai equacionar conforme o caso específico. Reserva o dinheiro, haverá uma equação feita pelo juiz. Dependendo do caso, não é possível antecipar. A informação é, em casos excepcionais, mesmo havendo conflito, havendo também uma razão justa, é possível conseguir do juiz a tal da autorização mediante alvará. Beleza? Dado o alvará é a ordem que o juiz vai te dar para que você tenha a permissão que o juiz vai te dar para que você consiga passar o imóvel que ainda está no nome do morto-morrido para o nome do comprador com quem você vai negociar. Alvará passado, negociação franqueada. Negociação, eu digo, a venda franqueada, porque você vai conseguir a transferência do imóvel mediante esse alvará. Fora dessas condições, o processo judicial vai correr, vai ser definido para quem vai aquele patrimônio, se vai para o herdeiro 1, para o 2, ou para o 1 junto com o 2, você vai pegar o documento que o juiz dá lá no final, chamado formal de partilha, e esse documento é o título que você vai levar até o cartório de registro de imóveis para passar o imóvel do nome de papai para o nome agora do novo dono herdeiro. E aí, depois disso, quando eu digo depois, é didaticamente. Na vida real, você pode estar com todos os contratos engatilhados, mas depois disso, você consegue transferir o imóvel do nome dos novos herdeiros para o comprador com quem você está negociando. Essa burocracia precisa ser vencida dentro do processo judicial. Muito bem. Se você tem a possibilidade de fazer tudo extrajudicial, fala, filho, aqui é o seu cliente os herdeiros, tá? Cliente, senta na sua cadeira preferida aí, ó, sua poltrona, vamos tocar esse inventário extrajudicial? Se tiver, repito, né? Se tiver tudo certo, alinhado, sem problemas, né? Problemas existem para a gente resolver, mas eles geram atraso. Sem problemas, 3 meses, 3 semanas, 4 semanas, a gente consegue concluir o inventário por inteiro. Você vai ter um documento que é uma escritura também, só que é uma escritura de inventário, muito bem, aonde você transferirá o imóvel do nome do papai que morreu para os novos herdeiros. Informações práticas que você precisa ter na manga para puxar. Não estou controlando o meu tempo. Quem está controlando, me diga quantos minutos eu tenho para falar no ouvido de vocês. Então, vamos usar 5. Beleza. Olha só, você está nesse campo de batalha, conversando com todo mundo. Fato que já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com vocês. Na hora de você fazer o inventário do pai, você descobre que tem que fazer o inventário da mãe também. Por quê? Porque a gente vive no Brasil, a gente tem essa cultura, e daqui a pouco a gente resolve as paradas. Aí morreu o pai, e aí só que a mãe está viva, os filhos não vão mexer com o inventário do pai, o trem fica enrolando. Aí quando a mãe morreu,
Aí autorização para os herdeiros brigarem, né? Agora vamos só que para fazer o inventário, quer dizer, para resolver o problema do imóvel, não adianta fazer só o inventário da mãe que morreu por último, tem que voltar e fazer o inventário do pai. Entenderam? Muito bem? Dica prática que talvez nem todos saibam. Se for viável fazer via cartório, é possível, numa única escritura, você já resolver os dois inventários num único documento. Isso é extremamente econômico, você não vai precisar pagar duas escrituras, isso é extremamente prático, porque você vai fazer de modo mais rápido. Muito bem, fica a memória. Outra coisa, repito, você pode negociar o imóvel dependendo do grau de informação do comprador, dependendo do grau de informação do comprador, do grau de confiança que você passe na tua informação para o comprador, porque o nosso querido e famoso contrato de promessa de compra e venda, e eu estou falando com doutores em venda de imóveis, mas vamos lembrar didaticamente aqui, eu tenho a negociação que vem pelo contrato de promessa, para depois, quando tudo estiver certinho, a gente chega na escritura de venda definitiva, tá? Eu consigo juridicamente negociar pagamento, eu consigo juridicamente, completando a frase, negociar de forma válida, de forma lícita, a promessa de compra e venda já pelos herdeiros, porque eles ainda não são os proprietários tabulares, porque nossa introdução lá atrás, o nomezinho dele não está na matrícula do imóvel ainda, porque a burocracia do Estado não foi superada, mas pela ficção jurídica, com a morte do papai, o herdeiro já é o novo dono do ponto de vista da lei. Então, eu ainda não posso fazer a escritura de venda, a venda definitiva em escritura, porque o imóvel ainda não está no meu nome. Mas eu já posso fazer negociações, no sentido amplo, eu posso transferir a posse, eu posso cobrar o preço. Claro, posso no sentido de que é juridicamente válido, de que é juridicamente exigível um contrato feito nessa estrutura. Agora, no mercado, você vai encontrar um comprador, talvez ele não tenha confiança, segurança, talvez ele não arrisque. Mas o que eu quero que você entenda é que é juridicamente permitido e válido fazer essa negociação na forma de promessa. Você transfere a posse, recebe o sinal, pactua prazo, uma negociação imobiliária ampla que vocês fazem no dia a dia. Beleza? Olha só, fico à disposição para perguntas, não quero estourar o tempo. Eu queria muito falar só um detalhe, assim, matrícula de imóvel é um documento que você... É um detalhe fora do que a gente veio falando aqui até agora. É um documento que todos vocês, corretores e corretoras, acordam lendo escritura de imóvel. Mas, às vezes, acontece de problemas baterem no escritório e a gente falar o seguinte, olha, ou não leram isso aqui direito, ou não sabiam o que tinha que ser procurado. Então, a sugestão é que vocês tenham uma leitura calma para detalhes da escritura, detalhes que às vezes passam. Obviamente que você vai bater o cara crachá. O nome do proprietário da matrícula é o mesmo nome que deve ir para o contrato de compra e venda? Isso é o cara crachá muito simples, mas os detalhes que estão lá embutidos. Vem cá, esse cidadão que está negociando comigo, o cara te convidou, te contratou, você captou o cliente, esse cara é o proprietário mesmo ou ele está registrado apenas na posição de promitente comprador? E você sabe que o contrato de promessa de compra e venda pode ser averbado na matrícula do imóvel e um desatento apressado bate o olho e fala, João, meu cliente é o proprietário. Não é. Proprietário é o banco. Proprietário é, sei lá, o órgão do governo que fez financiamento, ou o particular mesmo, que fez a venda antes. Cuidado com detalhes. Indisponibilidade, você tem que ver. Penhora, você tem que ver. Hipoteca, você tem que ver. Mas isso é o feijão com arroz. O problema acontece quando você não viu que o teu cliente, que está vendendo o imóvel, que está lá com o nome da matrícula dele, o nome dele na matrícula do imóvel, ele lá na matrícula está como solteiro, mas só que ele já era casado quando comprou.
e não averbou o casamento, ou casou depois, ou divorciou. Esses detalhes vocês precisam estar atentos na matrícula do imóvel. Queridos amigos corretores e corretoras, agradeço, falei mais do que deveria, à disposição para perguntas e, mais uma vez, agradecendo o prestígio do Cresce pelo convite. Não sei se tenho tempo para responder agora. Tem? Não. Eu vou passar a palavra para a Elizabeth, ela faz a distribuição e aí, se for o caso, a gente volta respondendo perguntas. Muito obrigada, Marcos, pelos esclarecimentos. Boa noite. Nós vamos fazer agora um intervalo de 10 minutos. Deixamos agora um café à disposição de vocês. Então, vamos lá e depois retomamos com a continuidade das palestras.